Olá, hoje eu quero falar para vocês sobre batalhas e conquistas. E vou ler aqui Isaías, que eu amo. Todo o livro de Isaías é imenso, mas eu amo. Aqui em Isaías 43 começa assim: Mas agora diz o Senhor que te criou, que te formou, não temas, porque eu te resgatei. Chamei-te pelo nome, tu és meu. Olha que palavra maravilhosa para uma pessoa que já andou perdida, que já andou fazendo coisas que não agrada a Deus, que não agrada o mundo durante muito tempo. E se Deus nos resgata, por que ele não faria o mesmo com alguém que você deseja que passe pelo mesmo processo? Por que que a gente vê Deus nos resgatando e quando a gente vai se referir a alguém que a gente deseja que mude, que seja transformado, a gente diz: "Ah, isso daí só nascendo de novo"? Nós, durante um tempo, fomos incapazes de enxergar o que Deus tinha para nós. Por que outras pessoas também não podem passar por esse período de incapacidade de enxergar, de cegueira espiritual e ser transformado? E continuando aqui: "Quando passares pelas águas, eu serei contigo", ou seja, Deus não diz que nós não vamos passar. Você vai passar, mas ele vai estar com você. "Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti". Olha que coisa maravilhosa. Você vai passar pelo fogo, vai estar quente, vai dar medo, vai te incomodar, mas não vai deixar sequelas, porque esse fogo não vai te queimar. Se a Bíblia diz isso, você pensa assim: "Ué, mas eu fiquei com sequela". Isso é você que decidiu. Você decidiu trazer ressentimento, mágoa pelo período de dor que você viveu, porque a Bíblia nos garante que não é assim. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, a bondade dele se renova a cada manhã. Então, da mesma forma, fazendo uma conexão com a maneira que a nossa mente funciona e o nosso cérebro, né? A mente é algo que a gente não toca e o cérebro é uma parte física do nosso corpo, né? Onde tem células, onde é visível. Você abriu o seu crânio, você vai ter acesso às células nervosas. Você não, né? O cirurgião. Mas enfim. Então, corroborando com isso, todos os dias a gente produz novas células no nosso cérebro. Então, são células novas, prontas para serem alimentadas com o que a gente quiser. Então, se a gente acorda hoje, dia 29 de janeiro de 2025, trazendo a emoção de uma coisa que aconteceu ontem, dia 28, ou dia 15 de dezembro, ou dia 25 de setembro de 2022, enfim, um fato marcante que ao invés de você, marcante no sentido dolorido, que ao invés de você deixar para trás, você escolhe todos os dias pensar naquilo, colocar aquilo como um ídolo, uma adoração, mesmo que você não perceba. Ontem, no áudio de ontem ou de antes de ontem, eu falei sobre Colossenses, que fala: buscai as coisas do alto, pensai nas coisas do alto. Então Deus nos garante tudo que a gente precisa para ter vitória, para viver bem nesse mundo, apesar das lutas, dos desafios, dos caminhos, dos pontos de interrogação, porque a gente não tem a menor noção do que vai acontecer no nosso dia quando a gente acorda. A gente tem uma ilusão de ter algum controle, mas a gente não tem absolutamente nenhum. A única coisa que a gente tem controle é de como a gente vai reagir às coisas e como a gente vai se antecipar às coisas. Porque quando eu acordo, eu posso declarar que meu dia vai ser ótimo, vai ser maravilhoso, que eu vou conseguir lidar com as demandas, que eu vou ter criatividade, que eu vou ter paciência, que eu vou ser fofa, que eu vou ser um instrumento de Deus na vida das pessoas, que eu vou disponibilizar a minha mente para receber revelação de Deus, para falar com as pessoas. E aqui, continuando em Isaías 43, ele fala: porque eu sou o Senhor, teu Deus, visto que foste precioso aos meus olhos, digno de honra, e eu te amei, darei homens por ti e os povos pela tua vida. Não temas, porque eu sou contigo. Deus não fala aqui que ele nos dá coragem, ele fala: não temas, eu sou contigo, eu sou o suficiente, não importa o que está acontecendo. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui em Isaías 43. Ainda antes que houvesse dia, eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? Isaías 43, 13. Isso é muito maravilhoso. Então, isso fala das nossas conquistas, do que Deus já preparou para nós, da forma como Deus providencia tudo que a gente precisa. E Deus vai revelando tudo isso, por mais que a gente não consiga alcançar, só confia. E, como eu falei para vocês, eu venho compartilhando minhas anotações de muito tempo atrás. Hoje eu li as minhas anotações do dia 12 de maio de 2018 e eu comecei nesse dia dizendo que eu estava triste, abatida, perdida, sem saber como continuar no caminho que Deus mandou que eu seguisse. E aí no dia seguinte eu acordei, fiz uma oração e Deus trouxe o meu coração para abrir a Bíblia e eu achei uns papéis lá dentro que dizia: quando as portas fecharem para você, olhe para o céu e peça para Deus abrir seus olhos para que você possa enxergar
enxergar a providência que ele já está tomando a seu favor. Olha, aqui não diz, peça para Deus abrir outra porta, ou peça para Deus abrir uma janela. Peça para Deus abrir seus olhos, para que você possa enxergar a providência que ele já está tomando a seu favor. Então não é uma questão dele estar agindo ou não, é uma questão da gente ter a capacidade de enxergar isso ou não. E acabou a luz onde eu tô, e eu preciso de alguma luz para enxergar o que eu estava lendo. Muitas vezes, a pessoa pela qual você está orando, está intercedendo, está lidando, às vezes você está lidando com alguém difícil, você não está nem orando por ela, você só quer se livrar daquele problema. Só que Deus te alcançou primeiro. É você que está conectada com Deus e é através de você que ele vai fazer isso na outra pessoa. Muitas vezes ele não vai agir na outra pessoa, ele vai agir em você para através de você a outra pessoa ser transformada. Então, nesse dia Deus me falou, você está sendo capacitada, eu já te dei todas as armas. Use as armas que você tem e deixa que eu faça o resto. E nada vai atrapalhar meus planos. Eu sou maior do que qualquer circunstância. Você é grande, você é capaz. A batalha é grande, isso tudo é necessário, mas espera em mim. Muitas vezes, quando algo muito grandioso vai acontecer, muito maior do que a gente consegue alcançar, é natural que a batalha seja grande. Tem uma frase que diz, é justo que muito custe o que muito vale. Então, quando a gente estiver nesse tempo de dificuldade, de ai, que cansaço, ai, que coisa que travada, coloca diante de Deus. Mesmo que você já tenha domínio sobre aquela situação, mesmo que você já esteja cauterizada, sabe como cauterizada? Você já tá meio anestesiada de tanto lidar com aquilo e você acha que aquilo nem dói mais, que nem importa mais pra você, que tanto faz. Coloca diante de Deus, pede instrução a Deus para que ele te oriente de que maneira você deve se comportar. Pede para ele entrar, para ele intervir, para ele agir da forma dele. Se submete verdadeiramente para que ele haja, mas para que você seja a pessoa que ele deseja dentro daquela situação. Você não tem ideia de como as coisas vão ser transformadas. Tenha paciência, confie em Deus, viva de uma forma leve, alegre, não viva arrastando corrente do problema. Eu já falei isso aqui num outro áudio, vou falar mais uma vez. É uma frase que diz: o tolo fala do que vê, o sábio fala do que espera, do que deseja, do que crê. Então vamos parar de falar da dificuldade, da luta, do só Jesus na causa, só nascendo morrendo de novo, pau que nasce torto morre torto, em relação a tudo, em relação aos relacionamentos, em relação ao próprio emagrecimento. Eu falo muito isso para as minhas alunas. Declara o que você acredita, que você deseja que seja verdade. Para de falar que você é indisciplinada, que você é preguiçosa, que é tudo muito difícil, que você acha que não vai conseguir, que não vai ter jeito. Para de falar isso, porque quanto mais você fala, mais o seu comportamento se torna coerente com o que sai da sua boca. A nossa mente busca essa coerência. Imagina quem você quer ser, quem você quer se tornar, que tipo de vida você quer ter, que tipo de relacionamentos você quer ter e começa a se comportar dessa forma, que você não tem ideia de como as coisas vão se transformar. Tem uma história bem bobinha que provavelmente você já ouviu, mas vou relembrar aqui, de uma moça que diz que o casamento estava horrível, que ela odiava o marido, que ela queria matar o marido, obviamente sem que ninguém percebesse. Ela foi pedir orientação para um mago, alguma coisa do tipo. É uma história mentirinha, tá, gente? E aí ele começou a você vai botar todos os dias na comida dele e aos poucos ele vai sendo dominado e ele vai morrer daqui a algum tempo. Só que para ninguém perceber, você precisa começar a tratar ele muito bem. Se ele for grosso com você, se ele for ríspido, você fica alegre, fofa, radiante, mostra que você tá sempre feliz, agradável, trata ele com muito carinho, não perde a paciência com ele para ninguém desconfiar que foi você. E aí ela começou a fazer isso e, obviamente, o relacionamento deles começou a mudar. À medida que ela começou a tratar ele de uma forma diferente, ela recebeu isso dele. E chegou um momento que ela correu lá para falar pro cara, falou: não, pelo amor de Deus, tem algum antídoto para desfazer isso? Eu amo meu marido, eu não quero que ele morra. E aí vem a moral da história, né? E ele fala: não, aquilo não era um veneno, isso foi uma orientação que eu te dei para você aprender que da forma como você trata a pessoa, é a forma que você vai receber isso dela de volta. A questão é que, às vezes, isso não acontece em um dia, nem uma semana, nem um mês, nem em dois. Porque muitas vezes as relações já estão muito desgastadas. E eu tô falando de todo tipo de relacionamento. Com filho, com mãe, com trabalho, com amigos, com marido, com irmãos, com você mesma. Então, isso às vezes demora a ser construído. Mas imagina você nessa história. Quanto melhor você entrega algo para uma pessoa, mais isso vai vir para você de volta. A Bíblia garante isso. A palavra de Deus não volta vazia. Ela cumpre o propósito dela. Então, se você ouve a Deus, se você tem uma orientação de Deus e você faz aquilo, por mais que você receba coisas totalmente incompatíveis com o que você está fazendo no início, vai chegar uma hora que a coisa vai virar. Porque não só isso
isso é emocional, isso é uma lei das emoções, você converte a pessoa através do que você entrega a ela, mas também é espiritual, uma garantia que Deus te dá. Então, hoje eu queria falar sobre isso, sobre as promessas de Deus que estão em Isaías, sobre ser forte, corajosa, passar pela água, passar pelo fogo, não arrastar correntes, não falar coisas negativas a respeito de você mesmo, das outras pessoas, esperar o melhor. Essa é uma forma muito gostosa de viver, porque desafios todos nós vamos ter, todos nós. A diferença é como a gente vive esses desafios. Semanas, meses, anos, a gente tem um padrão de comportamento. Não importa se é o problema no trabalho, dentro da sua casa, com a sua saúde, com a sua autoestima, se você tem um padrão para lidar com essas coisas, você vai lidar sempre da mesma forma, ou com desânimo, ou com raiva, ou com frustração, ou com negligência. Finge que não está acontecendo, deixa ver aí o que vai dar. Então, quando você começa a mudar o seu padrão, esse novo padrão, o padrão bom, vamos dizer assim, também vai começar a se aplicar em tudo na sua vida e tudo vai mudar. Tudo vai mudar. Deixa Deus revelar ao seu coração o que Ele quer para você. Coloque em prática dia após dia e você vai ver o tamanho da transformação que sua vida vai viver. É isso. Um beijo.